né? Todo ano nós temos um tema que nos conduz como igreja, né? Nos direciona. Claro, lógico, que esse tema está baseado na palavra de Deus e no propósito que Deus tem para nós como igreja aqui neste local. A visão, o entendimento que Deus tem nos dado aqui. E temos já trabalhado um tempo, temos pensado aqui sobre discipulado e sobre a questão da nossa missão, né? E o desejo que temos como filhos de Deus de estarmos diante da sua palavra. Então temos um tema, conectados com a palavra, comprometidos com a missão. Você pode repetir comigo? Conectados com a palavra, comprometidos com a missão. Espero que você chegue no final do ano, né, recitando esse tema sem precisar ler, tá bom? Que ele fique, sobretudo, guardado no seu coração. E nós temos um texto básico, bota aí para mim, Mateus capítulo 5, verso 16, bota na NAA, por favor. Da mesma obrigado. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Vamos juntos, irmãos? Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Esse é o desejo do nosso coração como igreja, né? Que a nossa vida possa brilhar. E o brilho da nossa vida não é o nosso brilho pessoal, mas é a presença de Jesus em nós. No dia 31, aqueles irmãos que estiveram aqui ou que acompanharam depois pela transmissão, viu que nós compartilhamos aqui uma palavra, e eu deixei um desafio para nós, né? Que esse ano nós possamos viver aquilo que a palavra diz, principalmente naquilo que Jesus fala, quando ele declara que precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, onde todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O desafio, né, que nós precisamos ter, que o primeiro lugar da nossa vida, a nossa prioridade, seja buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não mais coisas. Às vezes nós colocamos na lista lá, metas que eu disse aqui que não quer dizer que você não possa estabelecer metas para você, que você não tenha objetivos, isso é importante, mas que o primeiro lugar seja servir ao Senhor, seja fazer a vontade dEle, seja estar conectado com a sua palavra, seja estar comprometido com a missão que Ele deixou para nós, igreja. Nós somos a igreja. Eu não posso dizer que eu sou a igreja. Às vezes a gente ouve essa expressão, mas eu sou a igreja, eu não preciso da igreja. Isso aí é um erro grotesco. Nós fazemos parte da igreja. Paulo diz que nós somos membros do corpo de Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça desse corpo. Então nós somos membros. Você sozinho não é igreja. Você faz parte da igreja. Você é membro da igreja. Então não existe vida com igreja fora dela. Isso aí é uma coisa que tem se falado hoje. Eu não preciso da igreja. Nós precisamos de Jesus, mas a igreja, ela faz parte da nossa vida e da nossa trajetória. Amém? Nós estamos em janeiro. Janeiro é um mês de férias, né? Aqui na igreja tem um monte de atividades que a gente só retorna depois, os ensaios, né? Hoje eu vi o Marquinhos colocou lá, os nossos estamos em recesso e tal. Mas é isso mesmo. Dezembro é um mês sempre muito ativo, não só o teatro, mas os outros. Mas eu quero dizer para você que é um mês de férias, talvez, dos ensaios, né, de algumas atividades, mas não é mês de férias da igreja, tá bom, irmão? Se você não for viajar, se você não for... muitos irmãos viajam nessa época, amém? Mas nós não estamos na igreja para cumprir uma escala. Nós estamos aqui para adorar a Deus. E estar aqui é algo que
né, nos satisfaz, porque estamos na presença de Deus, isso é uma comunhão especial. Então, a sugestão que eu te dou, não tire férias da igreja. Tá bom? Você vai viajar, aí é diferente, você não pode estar aqui, né? Tem algum outro compromisso, mas esse mês eu não vou aparecer na igreja, eu vou ficar de férias. Cuidado. É perigoso isso. Amém? Vamos lá. A gente tem tempo curto aqui. Hoje celebramos a ceia e eu quero compartilhar uma palavra aqui com você. E a nossa palavra vai estar sempre, de alguma forma, direcionada ao tema que vamos compartilhar, o tema que vamos ter durante o ano. E hoje, na ceia, eu quero pensar sobre Cristo no centro, ou seja, Cristo no centro da nossa vida. E eu quero pensar sobre esse tema hoje com você. Até porque, para estarmos conectados com a palavra e comprometidos com a missão, nós entendemos que Cristo precisa estar no centro da nossa vida. Ele precisa ser a principal coisa. Nada pode estar no lugar dele. Existe um conceito filosófico, sociológico, que coloca o homem no centro do universo. É conhecido como antropocentrismo. Esse pensamento, segundo aí, os conhecedores, ganhou força no Renascimento, como oposição ao teocentrismo. O que é o teocentrismo? É onde Deus é o centro de todas as coisas. Isso foi lá, finalzinho da Idade Média e início, da Idade Moderna, por aí. Mas, contudo, essa ideia, ela não ficou no passado. Ela se manifesta com grande intensidade em nossos dias, inclusive dentro, infelizmente, da igreja. O antropocentrismo, chamado contemporâneo, antropocentrismo contemporâneo, exalta o homem, suas escolhas, seus sentimentos e seus méritos. Assim como no Renascimento, colocar o homem no centro continua sendo uma afronta direta à soberania de Deus. Porque nada, nem ninguém, nem você mesmo, pode tomar o lugar daquele que é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Romanos 11:36 diz assim: pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então tudo é por meio dele, para ele, todas as coisas, e todas as coisas são para a glória dele. E a ceia do Senhor, ela vai nos confrontar com essa realidade, porque a ceia, ela retira o homem do centro, e ela recoloca Cristo como fundamento da nossa fé. Por isso que a ceia é uma ordenança de Jesus, e todo mês nós vivemos esse momento aqui importante para a igreja, porque ela vai fundamentar Cristo como fundamento da nossa fé, da nossa comunhão e da nossa salvação. Por isso eu quero pensar aqui com você sobre 4 pontos bem rapidinho. E eu quero usar 1 Coríntios 11, bota aí para mim, 23 a 26, começando pelo 23, que diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E a primeira coisa é que a ceia do Senhor aponta para a obra de Cristo e não para o homem. A ceia não nasce da iniciativa humana, mas da revelação do próprio Cristo. O pão e o cálice, os elementos que utilizamos, não exaltam a capacidade do homem, mas proclamam o sacrifício substitutivo de Jesus por nós ali na cruz. Ou seja, a ceia tem esse propósito de trazer à nossa memória aquilo que Jesus fez por nós. Por isso que no verso 26 do capítulo de 1 Coríntios 11 diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha.
Então, na ceia, nós não celebramos as nossas obras, não celebramos a nossa justiça, não celebramos o nosso esforço, nós anunciamos a morte do Senhor. A ceia ela é cristocêntrica, ela declara que a nossa vida espiritual começa, se sustenta e termina em Cristo Jesus. Nós não podemos nos esquecer disso. Segunda coisa, eu estava preparando, pensei no outro texto de Romanos, bota aí, capítulo de número 5, verso de número 1. Nós vamos ler o 1, depois nós vamos ler o 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo apresenta uma das verdades centrais do Evangelho. Ele fala sobre a justificação. Em Cristo nós fomos justificados. O que é a justificação? Dá uma definição aqui simples. A justificação é um ato soberano e gracioso de Deus, no qual Ele declara o pecador justo, não com base em suas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, nós não somos justificados pelas nossas boas obras, mas sim por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É em Cristo. Em Cristo nós somos declarados sem culpa aos olhos de Deus. A nossa dívida é cancelada, nossa condenação é removida. Isso significa que a justificação não nasce no homem, mas em Deus. Não é conquistada, mas é concedida. Tem muita gente que acha que a justificação e a salvação é algo que se conquista. Conforme você vem à igreja, você serve, você vai adquirir a salvação. Está extremamente enganado. Porque quando nós temos um encontro, aqueles já tiveram um encontro pessoal com Jesus, naquele ato da conversão, a regeneração e a justificação. É um ato único, é um único momento. Isso não é um processo. O processo é a santificação até a gente chegar na glorificação, que é o céu. Nós vamos entender que a justificação não é apenas um decreto jurídico celestial, mas ela também é uma transformação relacional. Eu gosto muito dessa palavra. O texto diz que temos paz com Deus. É muito interessante isso, porque é uma questão de posição, né? Eu já compartilhei com os irmãos aqui, 2 Coríntios 11, 11:7, não sei se é 11:7, e fala que em Cristo nós nos tornamos uma nova criatura. Né? É 11:7? Não. 5:17, obrigado. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando alguém vai a Cristo, não há uma mudança imediata, né? Naquele dia você se tornou uma outra pessoa, completamente diferente. Mas há uma mudança posicional. Antes de Cristo, nós estávamos no mundo. Pertencíamos ao mundo. Estávamos em trevas. Mas quando eu tenho um encontro com Cristo, a minha posição muda. Agora eu estou no reino de Deus. A minha vida pertence a Jesus. Aquilo que era antigo já foi embora e agora eis que tudo se faz novo. E a partir daqui há uma transformação. Então a justificação é exatamente isso. É uma mudança de posicionamento relacional. Porque aqui no mundo eu não tinha uma relação com Deus. Estava afastado de Deus. Mas em Cristo eu tenho o privilégio de ter um relacionamento pessoal com Ele. E para você ter esse relacionamento pessoal com Ele, você precisa de mim, do pastor? Precisa? Não. Graças a Deus que não. Não ia ficar difícil. Nós não precisamos da igreja, não precisamos do pastor, não precisamos dizimar. Isso é tudo uma consequência da nossa vida cristã. A Bíblia diz que só há um mediador entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo. É Ele. Então, a ceia do Senhor nos lembra exatamente disso. Fomos reconciliados por meio do corpo
partido e do sangue derramado de Jesus. Importante entendermos isso, querido. A ceia precisa trazer isso à nossa memória. Só é possível viver a salvação, é só possível experimentar a justificação, a regeneração e a certeza do céu, porque Jesus morreu por nós. Porque o seu corpo foi entregue e o seu sangue foi derramado naquela cruz. Romanos capítulo 5, verso de número 2, ele fala do acesso à graça. Diz assim: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo deixa claro aqui que o relacionamento com Deus, a vida espiritual, a comunhão contínua não se estabelece no homem, nem nas suas obras, nem em seu esforço religioso. O texto é muito claro, por meio dele, por meio de Jesus. Não é por meio da igreja, do cargo, do mérito, da performance espiritual, é por meio de Cristo Jesus. Vivemos firmes na graça, não firmes em nós mesmos. A graça não apenas nos salva, mas ela nos sustenta diariamente. A ceia reafirma isso, dependemos totalmente de Cristo, ontem, hoje e eternamente. Amém, querido? Nós precisamos ter isso como fundamento da nossa fé. Hoje se prega muito um evangelho baseado no homem, infelizmente. A capacidade que o homem tem, que você vai conquistar, que você é isso, que você é aquilo. Jesus diz, sem mim nada podeis. Sem ele a gente não faz nada. Mas nele nós somos abençoados. Neles nós somos prósperos, irmãos. Amém? Às vezes tem gente que tem medo de falar isso, que acha que isso é teologia da prosperidade, né? Uma coisa é você estabelecer a tua caminhada cristã num bem material. Porque a teologia da prosperidade prega que você só é abençoado se você tiver. Se você conquistar, se você avançar materialmente. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, irmãos. Porque isso vai colocar alguém numa posição e outros fora dela. Eu já vi relatos de gente de igreja que estava desempregado, que foi impedido de participar de atividade porque estava desempregado. Não era um testemunho, não dava testemunho. Como se alguém tivesse empregado porque quisesse, né? Como se fosse uma coisa nova nesse país. Como aquele que afastou esse irmão porque estava desempregado, um dia talvez poderia ficar desempregado. Isso é teologia da prosperidade. Mas nós entendemos que tudo que somos, tudo que temos é do Senhor. E é Ele quem nos abençoa. Por isso nós não podemos esquecer disso. Quarta e última coisa. Uma vida que glorifique a Deus, não ao homem. Baseado em Romanos 5,2, quando ele diz, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O resultado da justificação não é a exaltação do homem, mas a glória de Deus. Quem entende a cruz não se gloria em si mesmo, mas naquele que morreu e ressuscitou. A ceia nos ensina que não somos o centro, Cristo é o centro. Que toda a glória pertence a Deus. A palavra nos diz lá em Apocalipse 4,11, do Senhor e Deus nosso, tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Então, é só para Ele. A ceia do Senhor nos chama a abandonar qualquer forma de antropocentrismo espiritual e viver uma fé cristocêntrica. Ela proclama acesso à graça, que vivemos, pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, a ceia precisa nos lembrar isso, irmãos. Só é possível estar conectado com a palavra de Deus, com Ele, termos comunhão com Ele, vivermos a comunhão da igreja pelo sacrifício e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. Que você possa
não só compreender, né, aquilo que foi compartilhado aqui, mas que isso possa ser uma verdade na sua vida. Não se permita, né, que você seja a sua prioridade, mas que Jesus seja a sua prioridade. Alguém pode perguntar, mas quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar das minhas coisas? Jesus cuida de você. Não é que Ele vai cuidar, mas Ele continua cuidando de você. Pedro diz isso, né? Diz, gente, por que vocês estão ansiosos? Ele diz que o Senhor é aquele que cuida de nós. Ele cuida mesmo. Por isso que Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Feche seus olhos, querido. Pai, obrigado, Senhor, porque um dia Tu enviaste o Teu Filho, Teu único Filho, e a Tua palavra nos diz que Ele se fez carne, habitou entre nós, se tornou um homem, e a Tua palavra nos diz que Ele se tornou um homem para morrer na cruz, para pagar o preço do nosso resgate, para pagar a nossa dívida. E Ele morreu na pior morte que alguém poderia ter, a morte de cruz, sem ter cometido um erro, sem ter nenhuma culpa, sem ter nenhum pecado. Mas Ele fez isso por amor a mim, a nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Por isso, Senhor, que esse amor revelado de uma maneira tão especial a nós ali na cruz, possa nos constranger, ó Pai, a cada dia, para que a nossa vida seja para a glória do Teu nome. Para que Tu possas tomar o Teu lugar na Tua igreja e na nossa vida, ó Pai. Para que Tu tenhas a nossa prioridade. Que Tu sejas, Senhor, a primazia do nosso ser. E que a nossa vida seja para a glória do Teu nome. Que o Teu Espírito, Senhor, que habita em nós, possa nos conduzir. A certeza, Senhor, da Tua promessa, quando ela diz que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu tenho a certeza, Senhor, de que a Tua bênção, Senhor, ela continuará sobre nós, Senhor, e aquilo que Tu tens para nós, e a Tua palavra nos diz que toda sorte de bênção está reservada para nós, ó Pai. E todas essas bênçãos vão chegar à nossa vida, à nossa família e à nossa comunidade de fé. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.